Agora, Nilson, Pois não. Corinthians vai para 6 pontos em 3 jogos. O Boca tem 3 pontos em 3 jogos. Ou seja, mesmos números do Corinthians e uma pontuação aí com uma vitória a menos. E aí você tem o Deportivo Cali e o Always Ready com 3 em 2 jogos. O Deportivo Cali não vai ter vida fácil agora na Bolívia. Eu acho que nenhum desses times vai ter vida fácil na Bolívia, até porque nenhum é muito superior ao Corinthians, por exemplo, que perdeu lá. Se o Corinthians ele tem esses 6 pontos, com o Always Ready em casa, é quase garantido, que é o último jogo. Ele vai para 9. Ali ele já estaria numa condição que já dá para classificar, mesmo que ele não vença na Colômbia e na Argentina. O Corinthians se classifica, isso é certo. Eu não sei quem vai com ele, se vai o Boca ou vai o Cali, né? Que é outro do grupo. Você acha que é certo o Corinthians classificar? Não tenho dúvida, o Corinthians vai se classificar, não tenho nenhuma dúvida disso. Pode até arrumar um empatezinho lá na Argentina com o Boca, com o Cali também pode arrumar um empatezinho ali. Pode ser primeiro do grupo. Corinthians pode ser primeiro do grupo, porque não tem esse time do Boca, claro que a gente tem que respeitar a história. Eu sou um cara que respeito muito história, camisa, em Libertadores, mas esse time é fraco, a camisa é pesadíssima, mas o jogador que está dentro da camisa é bem fraquinho, então não adianta. Você tem uma camisa pesadíssima, mas o jogador que está dentro é bem fraquinho, não adianta nada. Então, eu acho que o Corinthians pode ser até primeiro desse grupo aí, nessa primeira fase. Eu queria só dar uma palavrinha a respeito do William e do Paulinho. Esses dois, viu, Pedro? Esses caras estão devendo. Tá vendo? O William Os caras estão devendo. O sequência de jogos o William, também. coitado, não consegue jogar. O William tá faltando alguma coisa pro William. Força física até, Eu gostaria né? de ver o William à frente dos dois volantes, armando como ponta de lança. Fica ali, isso, polícia, como o Neymar vai fazer na seleção. O Tite falou isso pro Neymar. Por exemplo, o Tite vai jogar o William como saiu ponta hoje de faltando 2 minutos para acabar o jogo. 1 minuto para acabar o jogo. exato. Aí o Corinthians joga no final de semana. Eu queria ver o William jogar no final de semana de novo. O William... Não, mas ele e o Paulinho... É capaz de não jogar no final de semana. Ele e o Os caras Paulinho... falam assim, vai estourar. É muito propício a Ele e o acontecer Paulinho isso. É possível que ele não jogue e jogue na Colômbia depois. Deve estar acontecendo alguma coisa, tanto com o William como com o Paulinho, no aspecto físico. Porque, tecnicamente, a gente sabe a qualidade do Paulinho, a qualidade do William, é indiscutível. Mas os caras estão bem... O William fez uma boa partida no Corinthians só, contra o Botafogo lá no Rio. Primeiro tempo ainda, né? Isso, primeiro tempo ainda. O William não jogou ainda no Corinthians. E o Paulinho menos ainda. Então são dois jogadores que me preocupam. E o William é um jogador que, se jogar, é muito diferenciado. É muito diferenciado. Esse muda time de patamar. 11... Não esse William. Não o que tá jogando o William da Inglaterra, que estava recentemente no futebol inglês. Acho que ele e o Renato Augusto, eles podem mudar patamar de time. Desses todos que foram contratados, acho que os dois podem mudar patamar de time, sim. 11h45 da noite, break na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube com mais de 23 mil pessoas. Deixa o seu like. Bruno, isso que eu falei da pontuação. Você acha que nesse grupo, o Corinthians com 9 pontos, se ele ganha ali do Always Ready no último jogo, que a gente aqui considera... O de gols é importante, né? Sim, a gente considera o Deportivo Cali fora e o Boca Juniors fora jogos difíceis. Eu acho que o Corinthians tem um baita potencial para ganhar fora do Deportivo Cali. O Boca fora eu já acho mais complicado. Mas 9 pontos nesse grupo, você acha que passa? O Corinthians já tem 6. 9 que eu digo seria essa vitória contra o Always Ready em casa, que é bem propício que aconteça. O normal é que ganhe do Always Ready, mas acho que esse grupo, como eu falei, todo mundo ganhou em casa até agora. Então, se ele conseguir um ponto que seja nesses 2 jogos fora, eu acho que com 10, 9 em casa e 1 fora, classifica. Então, ele tem 2 jogos fora. Na Bolívia. Não, aqui eu acho que mais Flávio, eu não acho que o Deportivo Cali vai ganhar. Se o Red ganhar amanhã, equilibra tudo, né? Então, mas se o Cali busca um pontinho lá, ele já pega um pontinho que o Corinthians não conseguiu. E o Boca, falando muito sério agora. Aí o Corinthians não pode perder em Cali. Exatamente. Se o Cali pelo menos empatar na Bolívia, o Corinthians tem que pelo menos empatar lá. Amanhã o resultado interessante é o Red ganhar. Ele lembra muito a situação que o São Paulo ficou quando perdeu do Binacional. Ele fez a lição de casa. Ele até empatou com o River, mas ele deu uma goleada no LDU e não adiantou nada, porque ele perdeu lá e os outros não perderam. Verdade que tiraram o São Paulo deu esse azar, né? Todo mundo jogou em Lima e o São Paulo jogou na altitude. Mas de qualquer maneira... Eu acho que o Red não vai ficar só com 3 pontos. Não vai. Eu acho que o Deportivo Cali perde ponto. Eu acho que o Deportivo Cali perde. Se ele ganhar ponto, ele já fica melhor que o Corinthians.
Esse diferencial. Se os dois empatarem lá, o Corinthians vai ter que buscar esse ponto, esses 3 pontos que ele perdeu em algum lugar. Ele não vai poder só ganhar em casa, não vai bastar. Em cima do que você falou, ele vai ter que conseguir alguma coisa em Cali ou em La Bombonera. Não tem jeito. Se os dois conseguirem alguma coisa. Se ele empatar em Cali, vai lá. Voltamos, hein? Estamos de volta à Rádio Jovem Pan. Então agora no YouTube, 24 mil pessoas já. Deixa o seu like, compartilhe o link aí nos grupos com os corintianos aí que hoje estão vibrando. E a gente segue aqui com Bruno Prado. Não, o jogo de Cali é muito importante, que é na semana que vem. Se o Corinthians empatar lá, ele já ganhou do Cali aqui, né? Então, no confronto direto com o Deportivo Cali, ele já fica com 3 pontos a mais. Ele soma 4 contra o Deportivo Cali e o Cali só vai ter 1, considerando o empate na Colômbia. E aí, mesmo que o Cali vá empate na Bolívia, o Corinthians ele vai ter vantagem contra o Cali, porque ele vai somar 3 pontos a mais no confronto direto e o Cali vai ter só 1 ponto a mais que ele em relação ao do jogo da Bolívia do Always Red. Então o jogo de Cali, acho que se o Corinthians arrumar 1 ponto fora, ele classifica. Então, se o Cali e o Boca ganharem lá na Bolívia, o Corinthians vai precisar de alguma coisa fora, ou empatar que seja. Empate do Boca, empate do Cali, o Corinthians precisa de alguma coisa ou na Colômbia ou na Argentina para se classificar. Senão ele tá fora. E eu acho que o Corinthians consegue até uma vitória em Cali. Eu acho. Pode ser. Na Colômbia. Que o time do Deportivo Cali é o último ou penúltimo do campeonato colombiano. O Corinthians era o penúltimo, acho que até caiu. O Corinthians, tecnicamente, ele não é inferior a nenhum do grupo. Nenhum do grupo. Não é inferior ao Boca, não é inferior ao Cali, não é inferior ao time da Bolívia. Quer dizer, o Corinthians tem toda a condição de arrumar ponto. Eu acho já que jogou contra todas as 3 equipes, já sabe como é que ele joga. Exato. Eu acho que pode ganhar ponto até em La Bombonera. Arrumar até um empatinho lá em La Bombonera. O Corinthians está classificado. Isso eu tenho convicção. Não sei se é primeiro ou segundo do grupo, mas o Corinthians estará classificado. Não, e esse negócio que foi o que eu falei, né? Essa babação para argentino. Friozinho na barriga. Eu não acho, cara. O Boca Juniors hoje é um time fraco. Tudo bem, você vai jogar lá na Bombonera, vai ser sempre difícil. Como vai ser difícil você pegar um time brasileiro hoje, que tá numa má fase e que joga em casa? Hoje é muito dos mais times difícil. grandes do Brasil. Eu vou te dar um exemplo. O São Paulo, que não tá na sua melhor fase. Você pega um São Paulo no Morumbi lotado. É tão chato quanto esse Boca hoje. São Paulo só perde de argentino, foi eliminado por todo, por qualquer Tá bom, Flávio, mas estou falando pela tradição. É um adversário difícil. Mas como o Boca hoje não é esse bicho papão, Bruno. Você viu a posição do Deportivo? Em penúltimo ainda, 14 pontos em 17 jogos. O Deportivo... Lá como é pontos corrida e de volta? Não, tem mata-mata lá, mas são 20 clubes. Agora não sei, acho que classifica 8. Lá tem mata-mata. O Deportivo Cali é o penúltimo colocado do campeonato colombiano. Dá pra ganhar dos caras fora, dá pra empatar fora. Eram 3 Por isso que eu acho que o Corinthians tá muito bem ali no grupo agora. Eles ganharam 3 jogos de 17, quer dizer, eles têm 14 pontos. Eles fizeram 17 jogos e ganharam 3 só. Eles ganharam 3 jogos de 17 no campeonato colombiano. Ô Vamp, um jogador que tá deixando clara a sua importância desde que voltou pro time é o Fagner, né? O Fagner, ele volta pro Corinthians e o Corinthians dá uma melhorada e outra. O Fagner lateral é o líder em assistências do Corinthians em 2022. Então, ele tem 15 jogos, 4 assistências, 20 passes decisivos e 24% de acerto no cruzamento. Hoje sai do pé dele o primeiro gol do Maicon. É um cara que faz bastante diferença hoje nesse time do Corinthians, até pela experiência também. Lógico, não é um jogador qualquer, né? É um jogador que tem uma história de conquista muito grande no Corinthians. Na última Copa do Mundo tava, reserva ali do Daniel Alves e jogou. Jogou contra a Bélgica, não foi? Ele jogou 4 jogos, assim, que o Daniel machucou um pouco antes da Copa. Então, ele jogou, não é um jogador qualquer. Você vê que chegou o português aí, o... Como chama? Ramos, né? E ainda tem o João Pedro, mas ali é titular absoluto. Né? E a depender do que faça dentro da competição, eu acho que dá até para brigar por uma reservinha na Copa do Mundo de novo. O Fagner? Porque são posições que estão abertas. Então vamos descartar que ele jogou a última Copa, né? E o Tite o conhece bem. O Corinthians no momento bom e ele no momento bom, tudo depende do time também. O time está numa fase boa e ele está jogando bem. Eu acho que há uma possibilidade também, porque a lateral da seleção não tem nada demais. Você tem o Daniel Alves, que vai depender de renovar o contrato. Mas que vai. O Daniel Alves vai. O próprio Daniel, nem ele contava com isso, né? De repente, para ver como tá ruim o negócio. Daniel tem quase 40 anos, gente.
Ô, louco, ele é, claro, 38, uma história maravilhosa, então. Chega ele, Thiago tá Silva, tudo com uma condição de jogar, exatamente, porque é uma posição falha, né? Não tem reposição. Tem o Danilo, o Daniel Alves e o Emerson Royal. São os 3 que o Tite tá chamando. Eu acho que o Copa ele não vai não, Vani. Ele não chama o Fagner desde 2019, mas eu acho que ele poderia estar nesse... O já conhece, porque desde 2019 também o Corinthians não viveu um bom momento. Sim. Pega o Corinthians no bom momento, ele jogando bem, pra você ver se o Tite não chama ele. Eu acho que ele devia estar no bolo, assim, na briga ali. Tudo depende, Flávio, do clube tá bem. O clube estiver bem... É uma coisa que a gente... Espera um pouquinho. Há pouco mais de 70 horas, a gente tava aqui falando de uma surra que o Corinthians tomou. Mas eles não estavam. De chorar. Mas com o Corinthians time não misto. está numa boa fase. Mas com o time Se você misto. pegar, Flávio, o Corinthians está muito a mal. zaga Hoje ele não jogou uma grande partida, ganhou o jogo, ok, o Boca é muito... Tudo você bem. viu o que eu falei? Eu não considero uma boa fase realmente. Mas também não é uma má fase. Você viu o que eu falei? O Corinthians há pouco tempo era o líder do Brasileiro e agora é o líder do grupo dele na Libertadores. Vocês escutaram o que eu falei? Eu concordo que não joga o bem. Corinthians O time tomou... do Vitor Pereira não está nem definido. Ninguém sabe nem que time é. Olha bem, o Corinthians toma um vareio do Palmeiras, que 3 foi pouco. Com e foi time pouco. misto. Olha bem, com o Matheus no gol, com o Matheus, com o lateral direito Rafael Ramos. O zagueiro, a dupla de zaga foi... Vai de hoje, João Vitor e Raul. Porque o Gil não tá... Se o Gil tá inteiro, o Gil joga no lugar do Raul. E o Fábio Santos tava poupado, que foi o Piton. Olha só, mudou a zaga toda hoje. E só jogou um porque o Gil tava machucado. O Gil tá, né? Tá com febre, tá com gripe. Senão o Gustavo não jogaria hoje. Seria Gil e... Não, e não é uma má fase. O que eu quero dizer é que não é uma má fase. Tava assim numa má fase, a draga... Estão querendo matar o português, tá uma gritaria. Eu sei, Flávio, mas ó, há pouco tempo era líder do Brasileiro... não tá sendo pressionado, não. Não, o português não tá pressionado. Não, estão pressionando os jogadores em cima do português. Então tá um inferno aquilo, tá um fuzuê. Os caras fizeram greve de silêncio. Ei, tá. Faz diretoria, né, Flávio? Faz 10 dias isso aí, pô. Não, diretoria, né? Não foi jogador. Não, mas por causa de manifestação, de torcida. É a diretoria, não foi o atleta. Não sei. O que foi, eu não sei. Eu sei que a torcida tava enchendo o saco de jogador. Aí foi a diretoria. Entraram os donos de chácara lá com autorização da diretoria. Isso não é sinal de boa fase. Isso não é sinal de boa fase nenhuma. Ou seja, ganhou hoje, tá bom. Aí, pô, mas não jogou nada. Tomou um vareio do Corinthians. Flávio, mas aí você é chato, é só porque o Corinthians não jogou nada, não. O primeiro tempo do Corinthians foi bom, Flávio. Fez um gol e ficou segurando. Foi isso que foi bom? Mas o Boca não, todo poderoso, que você falou que o Corinthians é frágil, animador de festa. Por que o Boca não jogou? Não jogou, não foi mal. Ué, não jogou dois. Não jogou porque o Corinthians jogou bem. E o Boca, nas últimas competições contra o Corinthians em Libertadores, não ganha. Vem sofrendo. O Corinthians perde do River, mas do Boca não. Quantas vezes o Corinthians jogou com o Boca? O Corinthians nem joga Libertadores, ele para nas oitavas de final. Tá bom, mas não deixou o Corinthians jogar. Não deixou o Boca jogar. Se o Boca não jogou nada, se o Boca não ameaçou em nada, nenhum dos dois o Corinthians não teve uma má atuação. Não dá. Nenhum dos dois jogou. Foi um joguinho, era jogo pra 0x0. Foi um joguinho, não teve nada. Parece que o Corinthians teve uma atuação espetáculo. Não, do Boca que é favorito, que você fala que é chegar, cantou música. O sinal perdeu até um jantar. Eu vou dar forra pra ele lá na Boboneira. Ó, break na rádio. Break na rádio Jovem Pan, seguimos no YouTube. O Vamp segue falando. Mas, ó, break na rádio Jovem Pan, hein? Ó, não, o que me irrita é que você não aceita perder. Você não aceita. Por que o Corinthians merecia um 0x0? Você porque foi um lixo de jogo. O Corinthians jogou melhor, ele merece ganhar. Vocês precisam resolver o que vocês querem da vida. Há 2, 3 dias atrás, o Corinthians foi surrado de maneira vergonhosa. Foi surrado. Há 4, 5 dias, tava Leão de Chácara entrando lá no Corinthians porque queriam matar os jogadores. Há 2 ou 3 dias a diretoria teve medo de se pronunciar, se escondeu o treinador, escondeu todo mundo, greve de silêncio, e agora virou um timaço. Tá de brincadeira, para. Ó, ninguém aqui tá falando que o Corinthians é um timaço. Agora, o absurdo dos absurdos é você falar que o Corinthians merecia um 0x0 hoje. Foi jogo pra 0x0. Então eu vi um jogo diferente. Você viu um jogo diferente. Fez o primeiro tempo, o Corinthians mereceu vencer. Mereceu nada. Fez 1x0, ficou lá atrás e ficou jogando aquele time pequeno. Que não podia ganhar era o Boca. Que não deu um chute no gol. Tá bom. O Cássio, se o Cássio quisesse imitar o Marcão e pegar um café. Um café poderia ter feito. 0x0. 0x0. Não jogou nada. O Boca não jogou nada. Nenhum dos dois jogou nada. Nenhum dos dois jogou nada. Você tava assim, ó.
Você. Ele tava como? Mostra aí, ele tava como? Vou mostrar aqui. Tava o jogo inteiro, tava apavorado. O Boca atacando, ele falava assim, tá muito atrás. Tava apavorado. E se coçava, se mexia, se virava. Aí saiu o gol, agora tá todo grandão. Saiu o gol por cá, tá todo grandão. Eu tô tão apavorado que eu acabei de ganhar um jantar pra 4 pessoas, que foi, Gabriel, pode ir você e sua sogra. Se quiser ir pra Buenos Aires com a gente, ele pode até dançar um tango. Vou dar forra pra ele, jogo de volta pra Buenos Aires. Lá em La Boca, pô, não tem problema. O meu amigo lá, eu não tenho permuta lá, né? O Nilson que me arruma as permutas aí, legal, meu passa. Que loucura. Mas no Leres, eu tô quebrando os garçons tudo do Leres. Mais uma vitória. Deu um gol pra cada um lá. Trabalha mais hoje, faz hora extra pra me pagar. Voltar, hein?